Família palmeirense. Palmeiras se preparando para o jogo aí de quarta-feira, né? O seu jogo contra o Santos foi adiado. A expectativa do torcedor palmeirense é por uma boa volta, né? O Campeonato Brasileiro aí. Palmeiras que hoje se encontra na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Claro, não é uma posição que o torcedor quer, não é uma posição que o torcedor esperava nesse momento, né? Mas infelizmente aconteceu. Agora é focar, né? O Palmeiras que teve aí a apresentação de Ramon Sousa, né? Novo reforço do Palmeiras, ainda se especula mais alguns reforços, né? E também pode acontecer alguma saída, pessoal, principalmente a de Richard Rios, né? É um jogador que dificilmente vai continuar no Palmeiras. Por quê? Porque tem mercado na Europa, tem mercado no futebol europeu, fez uma grande atuação na Copa do Mundo de Clubes, né? Então, sem sombra de dúvida, chamou a atenção de muitos clubes, né? Se fala em Roma, se fala em Manchester, né? Uma coisa é certa, né? Eu só acho que o Palmeiras não tem a obrigação, né? E não deve vender por qualquer valor, né? Tem que estipular ali um valor mínimo, né? Para mim teria que ser no mínimo 30 milhões de euros, né? A gente sabe que o jogador é fundamental nos planos do Palmeiras. A gente sabe também que com 30 milhões de euros, dificilmente o Palmeiras vai conseguir trazer um jogador com a qualidade de Richard Rios, né? Mas a expectativa, o torcedor tá animado, né? O torcedor tá comprando essa ideia aí de trazer Pedro. Eu, sinceramente, eu não sei, né? É porque ele não pode jogar mais Copa do Brasil e nem Brasileirão. Só poderia jogar Libertadores, parece, né? Parece que Libertadores ele poderia jogar. Mas eu acho que se Pedro vier, pessoal, eu acho que só jogarei no Palmeiras talvez o próximo ano. Eu não sei. Mas é uma contratação que Leila Pereira aí sempre fala, né? Já tentou uma vez. Mas eu acho que o Palmeiras não deve se preocupar com contratação para o próximo ano. Tem que se preocupar para a contratação esse ano. Palmeiras, o torcedor está cobrando mais desempenho do Palmeiras. O torcedor está cobrando mais de Abel, porque tem elenco, tem jogadores. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, agora precisa jogar um pouco melhor, né? Principalmente contra as adversários que a gente vê que é bem inferior ao Palmeiras. Isso aí é uma realidade, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo vai para Placar TV, link na descrição. Vamos lá. Pra gente falar aqui muito rapidamente das últimas notícias de Palmeiras e Santos, que não jogaram, tiveram seu jogo adiado e agora voltam a campo no meio de semana. O Palmeiras ontem fez um treino no Allianz Parque, porque o gramado sintético da academia de futebol estava passando por uma reformazinha ali, então eles treinaram no Allianz Parque. E as novidades da atividade foram o Maurício e o Piquerez, que retornaram ao trabalho com o grupo. O Maurício passou por um procedimento no ombro e o Piquerez tinha feito uma cirurgia dentária. Então, esses dois jogadores voltaram a treinar normalmente com o... Então, e outra notícia é o Rios, né? A gente sabe que tem muito interesse da Europa por esse jogador, um dos grandes destaques mundial, né? Na Copa do Mundo de Clubes. Ele tem 25 anos, é um jogador jovem. A Roma já está conversando com o Palmeiras, ainda não fez uma proposta oficial, mas a intenção da Roma é oferecer 25 milhões de euros pelo jogador. O Palmeiras quer 30. Eu acho que não vale a pena, pessoal. 25 milhões, o Palmeiras não consegue contratar outro com 25 milhões com a mesma qualidade. Tem que ser no mínimo 30, no mínimo. O Richard Rios quer ir para a Europa e ele está disposto a abrir mão do valor que ele tem, porque o Rios, cada parte tem uma fatia, né? O Palmeiras tem 70% dos direitos do jogador e o próprio jogador tem 10% desses direitos. O Richard Rios está disposto a abrir mão para deixar uma fatia um pouco maior com o Palmeiras e que o Palmeiras possa exatamente liberá-lo. Agora, a Roma tem outras concorrências, porque a Inter de Milão e o Porto também são dois times que manifestaram interesse no jogador. As conversas estão mais intensificadas com a Roma, mas isso não significa que o destino final dele seja a Roma. Agora, eu acho muito difícil, Sormani e Léo, ele permanecer no Palmeiras nessa janela, porque o Palmeiras vai endurecer, a gente já falou aqui, o Palmeiras vai endurecer a negociação, porque o Palmeiras já bateu a meta de vendas, entende que ele é um jogador importante, mas tem que se levar em conta o interesse do jogador. O jogador quer sair e ele foi muito bem. Enfim, eu acho que em algum momento um acordo financeiro vai ser feito. O Rios é um pilar desse Palmeiras, né? É um jogador de seleção colombiana, um jogador jogou muito nessa Copa do Mundo, um dos melhores jogadores do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes.
E a Leila sabe muito bem fazer negócio, né? Ela tem um staff também profissional, consegue fazer muito bem o negócio. E quando o jogador quer sair, a melhor coisa que acontece é realmente ser negociado, porque depois fica e aí começa a ficar emburradinho. Mas aí vem uma outra proposta menor, agora você me prometeu. Você fechou ali, agora você abre aqui e tal. Então é uma situação que também isso acontece nos bastidores, mas de fato seria uma perda importante para o Palmeiras. Mas o Palmeiras também tem condições de, até com o próprio valor de venda do Rios, contratar um jogador também acima da média. Então, acho que é bom para o Palmeiras, porque é um jogador também com uma idade avançada. É bom para o Rios, porque vai para uma Roma, deve ter um projeto para ele jogar. E abre um mercado importante na América do Sul. Um jogador que fez sua base no futsal, é importante falar sobre isso, né? Estava no Guarani, o scout do Palmeiras buscou ele no Guarani e se tornou um dos principais jogadores do Palmeiras e da seleção colombiana. Ele era do Flamengo, né? Ele era do Flamengo, na base do Flamengo, é verdade. Exatamente. Deu um torneio de futsal lá no Rio, no Flamengo e tal. É um vacilo do Flamengo ter perdido esse jogador, né? Porque o valor de compra do Palmeiras com o Guarani, né? Quando o Palmeiras compra ele do Guarani, e o valor que está sendo oferecido por ele tem uma valorização aí de mais ou menos 200%. Então é um negócio, né? Você sabe olhar bem isso daí, né? A questão, por exemplo, pegou o Rômulo, não deu certo. Mas o Palmeiras sempre, quando tem um destaque no Campeonato Paulista, ele vai lá e pumba, pega o cara. O Richard Rios foi o destaque naquela temporada, vai lá e pegou. Aí foi o Rômulo na passada. Esse ano acho que não teve nenhuma contratação, né? Ele tentou pegar o Vinicius, que foi destaque do Red Bull, mas não deu certo. Não deu certo. Então é isso. O Palmeiras está sempre atento a esses jogadores que estão disputando o Campeonato Paulista. Sim. Entendeu? E o Palmeiras que volta a campo 7 horas da noite na quarta-feira contra o Mirassol, agora sem o Estevão, né? Que já foi pro Chelsea, então a gente vai ver um pouquinho desse time agora sem o Estevão. O Palmeiras que dependia muito do Estevão ofensivamente. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai preparar. E as últimas notícias do Santos, Sormani, o Santos que também está se preparando. Pois é, família palmeirense, né? Dificilmente, né? Richard Rios vai continuar no Palmeiras. Isso aí é uma verdade, né? Mas uma coisa é certa, eu acho que o Palmeiras tá no caminho certo, né? O Palmeiras não pode abrir mão. O Palmeiras não pode abrir mão e negociar por qualquer valor, pessoal. Isso aí eu sempre sou contra. Fui e sou contra. Acho que tem que definir um valor, tem que vender pelo valor, tem que ser uma negociação ali, no mínimo, por 30 milhões de euros. Até porque, pessoal, o jogador, para mim, foi um dos melhores jogadores no Mundial de Clube, né? Para mim, foi um dos melhores jogadores. Claro, no Palmeiras, sem sombra de dúvida, foi o melhor, né? Então, o Palmeiras não pode vir aqui e liberar ele a qualquer custo, liberar ele a qualquer valor, não. Acho que tem que ter um valor ali, tem que ser um valor bom para o Palmeiras estar negociando, né? Eu acho, pelo menos eu penso assim, né? Outra coisa, a gente sabe como é que funciona o futebol, né? A gente sabe como é que funciona. Não adianta aqui você querer vender, por exemplo, vender Richard Rios por, vamos lá, 20 milhões de euros. Vender Richard Rios por 20 milhões de euros. Aí uma pergunta que eu faço. O Palmeiras vai conseguir contratar outro do mesmo nível? Não vai, pessoal. O Palmeiras nunca vai conseguir contratar um do mesmo nível, né? Então, não é para negociar a qualquer custo, a qualquer valor, não. Pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe. Se for vender, iniciar uma conversa 30 milhões. Não, é 30 milhões. Quer abrir conversa? A gente abre agora. Não, porque isso, porque... Deixa o jogador no Palmeiras. Será que vai fazer tanta diferença assim? Ok, eu sei que muitos vão falar e eu também concordo, né? Depende muito também da questão do jogador, né? O jogador quer? O jogador quer, pessoal, aí fica complicado, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras comprou, né? Se apresentou hoje Ramon Sousa. Se fala que é um bom jogador, cai pelos lados. É aquele jogador que joga nos dois lados do campo, né? Vale ressaltar, ele deixou bem claro. Eu jogo na direita, na seleção uruguaia, jogo na Uruguai, não, acho que é Paraguai a seleção dele. Jogo na direita na seleção paraguaia, jogo na esquerda lá no clube da Inglaterra, onde ele estava jogando. Então isso aí não é problema, ele disse que pode jogar em qualquer um dos lados. Mas o Palmeiras apostou aí, vai gastar mais ou menos 15 milhões de euros. Quer dizer, você está comprando um jogador que vai custar 15 milhões de euros, mais ou menos, para ser uma aposta. É uma dúvida, é um ponto de interrogação. Você não tem certeza ainda. Quer dizer,
Não é melhor deixar Richard Rios não no Palmeiras? Ou vender por 20 milhões de euros, pessoal? Acho que isso aí não tem lógica, né? Volto a dizer, eu sei que a vontade do jogador conta muito, né? Sei que o jogador vai pedir para ficar. Quando ele pede para ficar, conta muito, mas quando ele pede para sair, conta muito também, né? E pelo que a gente tá entendendo aí, pelo que o Placar trouxe de informação, ele quer sair, infelizmente, né? Tá abrindo mão até de 10% dos seus valores, né? 70 Palmeiras, 20% Guarani ainda e 10% o jogador, né? Então o Palmeiras agora, a partir desse momento, o Palmeiras inicia com 80% e o Guarani com 20%. Mas sinceramente é uma perca gigantesca para o Palmeiras, né? Ok, eu também concordo com o elenco do Palmeiras. É um elenco robusto, é um elenco que tem vários jogadores ali, é um elenco que tem... A gente não pode se apegar a jogador nenhum, isso aí é um fato, né? Mas nesse momento, pessoal, acho que é de concordar que com a saída de Estevão, né? Estevão não é mais jogador do Palmeiras. É de concordar que Richard Rios é o grande jogador, né? É o jogador que pode fazer a diferença, né? É o jogador que chama a responsabilidade, né? Felizmente não vai dar, né? Não vai dar, vai ter que, pelo que eu entendi, vai embora. Mas acho que também o torcedor palmeirense, por um lado eu concordo, vai ter a perca, mas por outro lado a gente vê que tem um elenco lá qualificado. E outra coisa, Abel Ferreira, mais um reforço, Ramon Sousa, né, como a gente falou aqui. E agora começa algumas cobranças para cima de Abel Ferreira, né? E temos que ser realistas, pessoal. Cobranças justas. Cobranças justas. Palmeiras tem elenco, né? A gente não tá cobrando aqui de Abel Ferreira nada que ele não possa oferecer, né? A gente não tá cobrando aqui sem ter elenco, como foi algumas situações, né? Principalmente o ano passado, né? O ano passado se falava muito ali que Abel Ferreira não tinha um bom futebol, que Abel Ferreira só tinha uma jogada, era bola aérea, bola na área, daí ele reclamava que jogava com o que tinha na mão, né? Então, a partir de agora, né? O torcedor palmeirense e Abel Ferreira também sabe que ele tem um elenco qualificado, né? Então, o que esperar? Um bom futebol, um melhor desempenho, principalmente contra equipes, né, pessoal, do G6, né? O Palmeiras, ultimamente, contra a equipe do G6, não vem se dando bem. Inclusive, o Palmeiras hoje é o quinto colocado, né? Para esse jogo aí contra o Mirassol, a gente espera uma vitória, mas não é só uma vitória jogando bem, passar confiança para o torcedor, até mesmo para os jogadores ganhar confiança, para o treinador, né? Eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, né? Só precisa de alguns ajustes, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.